tentar de alguma forma direcionar essas pessoas a voltar para o caminho, Senhor, voltar para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha nos curar, nos transformar e nos libertar nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Pastor Ney. Amém. Diga. Bora lá. Bom, nós vamos, o texto, o tema já foi dado, deformidade, pessoas deformadas. E eu quero só deixar uma reflexão assim em alguns textos bíblicos. Depois os pastores, o bispo e o pastor Daniel, eles vão tratar mais fundo, mas só para a gente já começar a entender um pouquinho mais dessa deformidade ao longo dos anos, né? Porque nós vamos falar aqui da igreja, nós cristãos. Então, quero falar aqui de 3 Ananias da Bíblia. 3 caras com o mesmo nome, mas com uma diferença muito grande no seu decorrer, assim, na sua caminhada com Deus, né? Com o Espírito Santo. Lá em Jeremias capítulo 28, para quem não conhece o texto, mas eu não vou ler o texto, mas está lá em Jeremias capítulo 28, vai falar de Ananias, um profeta chamado Ananias e o profeta Jeremias, o próprio do texto. E Ananias, ele começa a falar com o povo de uma forma que hoje em dia a gente consegue identificar isso. A gente consegue identificar alguns profetas, vamos dizer assim, trazendo uma palavra que a pessoa, ou o povo quer ouvir, aquilo que se faz é necessário para eles, achando que tem uma mudança, achando que vai haver uma mudança, mas não, ele enche o ego, ele traz uma palavra que realmente as pessoas querem ouvir. E Jeremias, por outro lado, ele trazia uma palavra que doía, machucava um pouco, mas ele não, Ananias, ele trazia uma palavra e falava que era em nome de Deus. Ele citava que Deus estava com ele, Deus mandou ele dizer. E nesse capítulo 28 vai dizer que ele chegou para o rei e falou assim: não, rei, daqui 2 anos vai estar tudo restaurado. Deus vai destruir o exército babilônico, Deus vai trazer de volta os cativos, todos os utensílios, tudo. E Jeremias ali do lado falando assim: não, muitos profetas que passaram antes de nós profetizaram e disseram que ia ter fome, ia ter miséria, ia ter situações constrangedoras para o povo. E esse profeta Ananias não, ele falava aquilo que realmente o povo gostaria de ouvir, coisas boas. E hoje em dia o evangelho está dessa forma. Quando você prega o reino de Deus, às vezes machuca a pessoa. Aí a pessoa fala: nossa, que palavra dura, que palavra, mas essa é a palavra que vai te levar ao reino dos céus. Porque nós só vamos entrar no reino dos céus se tiver o arrependimento. E quando o profeta João Batista dizia assim: ó, arrependei-vos, que é chegada a hora. E Jesus, ele veio e fala: ó, chegou o reino, é chegado o reino de Deus. Então, mas para entrarmos no reino de Deus, precisamos nos arrepender. E como nos arrependemos? Com palavras que nos levam ao arrependimento, levam-nos a refletir. Mas esse Ananias, ele não, ele estava trazendo uma palavra que estava massageando o ego das pessoas. Quem não quer ouvir uma palavra de vitória? Às vezes as pessoas dizem assim, já ouviram dizer: ah, hoje eu vou para a igreja buscar a minha bênção. Não, nós temos que ir para a igreja para agradecer a Deus, né? Entregar o nosso louvor, nossa adoração a Deus, né? A consequência de ser abençoado vai vir, e a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão, ela vai vir. Mas primeiro precisamos entender que a palavra que massageia o ego não é a palavra que nos vai trazer arrependimento. Isso é a palavra que vai nos enganar, e vai enganar a nós mesmos. E para mim ser breve aqui, não quero tomar muito, já vou falar do segundo Ananias. O segundo Ananias está lá em Atos capítulo 5, que é o esposo de Safira. É um cara que olhando para ele assim, é aquele, vou até colocar aqui, desculpa a palavra, mas é um crente mentiroso. Desculpa, tá na igreja. Cara, você tá na igreja, refúgio, mas esse camarada que estava ali, ele levou, né, uma oferta mentirosa até o Senhor, porque ele queria, sei lá, ganhar em cima daquilo, aproveitar, tirar proveito de uma situação divina. E quantos não tem hoje, tirando aproveito dentro dos seus negócios, fazendo os negócios que aos olhos de Deus não é correto? E aproveita dos seus clientes, se aproveita dos seus familiares também, se aproveita dos seus amigos. E é o crente mentiroso, porque está lá na igreja, lá levanta os bracinhos, coloca as mãozinhas para cima, adora o Senhor. Mas isso ele não está enganando o pastor, ele não está enganando os irmãos ali, ele está enganando a si próprio.
Porque quem vai, no final de tudo, falar, entra para o gosto do Senhor é Deus, não é o bispo, não é o pastor. E às vezes essas pessoas vivem dentro da igreja, anos e anos na igreja, achando que estão fazendo a coisa certa. Mas estão no engano da mentira. Vivem a mentira. E esse Ananias, ele chegou com a cara de pau, se assim posso dizer, entregou a oferta ali. Pedro, na mesma hora com o Espírito Santo, pergunta para ele, mas é isso aqui mesmo? Tá certo isso aqui? Não, tá certo. Ele confirmou, ele nem gaguejou, ele confirmou que estava certo. Então, quer dizer, a mentira é tão grande na vida dele que para ele já era uma verdade aquilo ali. E quantos de nós, às vezes, vivemos isso, ou estamos vivendo, ou já vivenciamos isso? Né? Quantas pessoas que falam a mentira, contam a mentira e é tão assim para eles que já se tornou uma verdade, que eles não conseguem enxergar, que estão vivendo numa vida assim, que está levando para o abismo. Porque a palavra de Deus diz que um abismo leva a outro abismo. Né? E o primeiro Ananias era um falso profeta. Um falso profeta que falava aquilo que o povo queria ouvir, mas não da parte de Deus. E voltando só um pouquinho nele, porque nesse capítulo 28 vai dizer que Jeremias chega para ele e fala, olha, você está dizendo isso e isso da parte de Deus. Mas Deus não te mandou falar isso. E para que esteja certo que Deus não está contigo, nesse mesmo ano você vai morrer. E ele morreu. Da mesma forma que aconteceu com Ananias, no Atos capítulo 5. É isso mesmo? É. Então, só porque mentisse para o Espírito Santo. Então, quer dizer, você não mente para o seu pastor, você mente para o Espírito Santo. Você não mente para a sua igreja, você mente para Deus. E o tempo da graça, para muitos acham que não, o tempo da graça é suave. Está tudo sob controle. Não, o tempo da graça é um pouquinho mais complicado. Se entendemos, pelo menos, que quando Jesus explica os mandamentos, você vai ver que é um pouco mais além as coisas. E esse Ananias, ele morre. E a gente, continuando no texto, vai dizer que a esposa dele chegou e ela confirmou a mesma mentira. Então, quer dizer, o camarada, ele levou a mentira a tal ponto que contaminou a família dele. Então a família toda dele estava numa mentira, estava numa deformação, sendo cristão, mas vivendo de uma forma pagã. Então às vezes as pessoas vão para a igreja, não levam a sério aquilo que está escrito nas escrituras. E acham que é só um social, é legal estar aqui, é legal compartilhar disso tudo, é gostoso estar com os irmãos, mas fora desse contexto igreja, vive uma vida pagã no trabalho, na faculdade, no colégio. E isso começa a atrair para dentro de casa. E o lar da pessoa também não fica estabilizado. E isso contamina toda a família. Isso é um lar deformado, uma pessoa deformada de caráter, uma pessoa deformada dos seus princípios, não tem princípios. É o que ela pensa e acabou. Né? E o outro Ananias, que está no livro de Atos também, no capítulo 9, versículo 13, é aquele Ananias que Deus chama ele e fala assim, ó, vai até a casa de Judas, na rua direita, vai lá falar com tem um homem lá te esperando, né? O Saulo de Tarso, vai lá que ele precisa de você. Aí ele chega, vou até ler para vocês aqui, olha o que ele diz, no versículo 13. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias, ele quis até meio que questionar a Deus. Falei, poxa, como é que você escolhe uma pessoa dessa? Para Ananias, Paulo estava todo torto, todo desfigurado. Era uma pessoa má, uma pessoa que não tinha temor a Deus, não fazia a obra de Deus da forma que era para ser feita. Mas Deus fala assim, não, esse foi o que eu escolhi, vai até lá. Então quer dizer, o que eu pego nesse texto é que Ananias, ele começa a dizer para Deus que ouviu muita gente, ele ouviu muitas pessoas, mas pela graça de Deus, pela intimidade que ele tinha com Deus, pela vida sincera que ele tinha com Deus, a vida reta, né, sem deformidade, ele conseguiu ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Tem muitos Ananias como o falso profeta, muitos Ananias como o marido de Safira, que fazem as coisas com mentira, falam as coisas que as pessoas querem ouvir. Mas poucos são Ananias de Atos dos Apóstolos capítulo 9, aquele que pode ouvir a multidão, mas ele está certo, ele conhece a voz do pastor dele, ele conhece o Senhor Jesus. E ele vai e obedece à voz de Deus. Ele não, em meio à multidão, ele consegue discernir o que é de Deus e o que é do profano. E faz a vontade de Deus. Então eu quero deixar essas 3 características de Ananias, vamos se dizer, para a gente se colocar dentro de cada uma delas. E ver o que a gente está levando para o povo.
se realmente eu estou vivendo o que eu estou pregando, se realmente eu estou vivendo o que eu estou louvando, e se assim é a vontade de Deus para mim. E estar atento também com os ouvidos mesmo à multidão, mas estar atento que Deus está para falar com cada um de nós. Amém? Que Deus Amém. Sobe a Vamos subir a música pro pastor Ney. Santo Espírito. 3 Ananias. 3 Ananias. Tá temático ele, né? Temático ele. Prega, Dani. Vamos lá. Prega, Dani. Manda foguinho aí pro Dani. Bom, vamos lá, pessoal. O bispo sugeriu um texto aqui que eu achei muito interessante, né? A gente falar sobre deformação, e a Bíblia vai dizer no livro de Lucas, no capítulo 8, e o verso 26 em diante. Eu vou fazer a leitura rápida aqui. Se bem que hoje a gente está em 3, né? Então eu posso ler aqui tranquilo. Prega, Dani. Tá bom. Prega. Desculpa, bispo, vamos lá. Vamos lá, Lucas 8, 26 vai dizer assim: então rumaram para a terra dos Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia e nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, por mais vezes se apoderava dele. Embora procurassem conservá-lo preso com cadeias, grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o seu nome? E respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhes que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e rogaram-lhes que permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se ao despenhadeiro de baixo para dentro do lago, e se afogou. E os porqueiros, ou seja, os pastores, aqui está porqueiros, cara, eu gostei dessa tradução. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. Cara, isso aqui é uma linha de deformação que a gente vê Jesus trabalhando nela, e com um bisturi, né? Jesus ele desce da embarcação, e logo os espíritos que atormentavam aquele homem, que o tornavam totalmente deformado, né? E tem 3 coisas aqui que eu achei sensacionais: que primeiro Jesus liberta ele, depois Jesus veste ele, e depois Jesus dá o destino pro cara, né? Porque ele estava nu. O demônio que agia sobre a vida dele, bispo, aprisionava ele de tal forma que ele não usava roupa, ele se rasgava inteiro, de tamanha violência com que aquela legião de demônios agiam sobre a vida daquele jovem, daquele moço, a ponto de deformá-lo. E ele vivia nesse país porque era uma divisa, né, entre a Galileia, a cidade de Gadara, era um outro país. E quando Jesus desembarca lá, o significado de Gadara é fronteira, né? Ele desce ali e ele já vem ao seu encontro, porque a perturbação que estava na cabeça daquele moço fazia com que ele perdesse o seu juízo. E ele já não estava mais no seu juízo natural. Porque é isso que as perturbações, elas têm o poder de fazer. As deformidades da nossa vida têm o poder de tirar o nosso estado natural, o nosso juízo, a nossa sanidade. E às vezes a gente toma decisões na vida precipitadas devido às deformações que eu tenho em detrimento das perturbações que eu tenho na minha alma, cara. Isso aí.
E a Bíblia vai dizer que quando ele avista Jesus, ou seja, os demônios conheciam Jesus, eles só precisavam ter a certeza de que era realmente o Filho do Altíssimo. Porque quando Jesus está chegando nele, aí eles já gritam: que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo? Por que contendes comigo? Porque, cara, uma coisa é certa, onde Jesus chega não há perturbação que resista, não há deformação que permaneça. Porque aonde Jesus ele chega, as deformidades elas acabam, porque ele tem o poder de colocar tudo em seu devido lugar. Aí, se você vai analisar o texto vai dizer que Jesus repreende. Quando Jesus repreende, aí novamente ele prostra sobre o pé dele e adora ele numa posição de adoração. E ele começa a dizer: por que está me atormentando? Aí Jesus identificou na hora que não era um só. O que agia sobre a vida do homem era vários. Então Jesus já pergunta logo o nome. Né? Uhum. Jesus não tem muita conversa com daqui a pouco eu vou chegar nesse... Jesus não entrevista demônio, tá? Jesus simplesmente pergunta o nome. E como eram vários, ele diz assim: legião. Beleza, legião. Então tá. E Jesus agora, na sua autoridade, e os demônios sabiam da autoridade que Jesus tinha sobre eles, eles começam a implorar. E isso aqui, cara, eu achei poderoso, os demônios implorando para que Jesus não lançasse eles no abismo. Cara, era tanto demônio, era tanta força, que a Bíblia vai dizer que ele estava ainda com grilhões, com algemas sobre os seus punhos, e quem sabe os pés atados, mas ele quebrava tudo aquilo, porque ele era possuído de uma força igual os Néfilins lá de Gênesis, no capítulo 6 e o verso 3 até o 5, que a Bíblia vai dizer que haviam homens naquela época que eles tinham forças sobrenaturais. Cara, o que dominava aqueles Néfilins eram os mesmos demônios que agora estavam dominando. Gostou dessa? Que estavam dominando o demônio de Gadara, o rapaz de Gadara. O demônio, já chamei o cara de demônio. E eles tomavam de tanta força, cara, que não havia prisões e não havia grilhões. Ou seja, ele era um Sansão de Satanás, praticamente. Era um cara que... Sansão de Satanás. Que ele possuidor de tanta força, tanta energia, né? E aí a Bíblia vai dizer no verso 8 que os demônios começaram a rogar para Jesus para que eles não fossem lançados no abismo. Porque no abismo, a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse 9:11 que o rei dos gafanhotos, em grego quer dizer Apolion, que quer dizer destruidor. Esse cara, ele tem a função de cuidar do abismo. E todo demônio que cai lá, esse cara não deixa mais sair de lá. Pegou? Você não vai falar nada? Cara, isso é poderoso. Não, tá ficando estreito pra mim aqui. Porque os demônios, eles são organizados, né? Lá no abismo tem um rei, cara. O nome dele é o rei dos gafanhotos. Tá lá no livro do Apocalipse. Corre aí na sua Bíblia, corre aí. Vê lá, 9:11. Você vai ver que ele é o cara que comanda o abismo, cara. E os demônios sabiam que o Senhor, ele tinha o poder sobre a eternidade e sobre o abismo. E de repente está vindo pastor de porco, cara. Aí, quando os pastores de porcos estão vindo, o demônio os identificou. Porque quem pastoreia porco é identificado pelo demônio. Uau! Você tá ousado hoje, hein? Tô, cara, eu vou bater nos caras aqui. Sabe? E aí a hora que os demônios viram, eles pediram assim: Jesus, Filho do Altíssimo, lança nós dentro dos porcos ali, cara. Por quê? Porque eles sabiam que pastor de porco, quando vê ovelha sofrendo, eles fogem. Porque pastor de porco não tem compromisso com ovelha e com sofrimento de ovelha. Rapaz, pesou, hein? Pastor de porco tá pouco se lixando pro sofrimento de ovelha. Ele quer mais arrancar proveito da ovelha. Por quê? Porque ele é pastor de porco, cara. Caramba. Pastores de porco são covardes.
Porque a Bíblia vai dizer que quando os demônios entraram nos porcos e os porcos tomaram rumo do lago e morreram todos afogados, os pastores correram. Ao contrário do pastor. Agora o bom pastor, ele pega a ovelha, ele vai buscar nele. Aí tu estava comigo na sexta-feira. Eita Deus. Ele quebra a perna dela. Porque com as pernas que ela sai não é as mesmas que ela volta. Vai voltar agora sobre os seus ombros, Ney. Eita glória. E aí ele cuida dela, ele trata da deformidade dela. Verdade. Ele tem compromisso com a sua deformidade. Ele não foge. Ele liberta, ele veste e ele dá destino. No livro de Lucas 15, a Bíblia vai dizer que um menino saiu da casa do pai. Quando ele vai retornando, o que o pai fala, Ney? Traga veste. Por quê? Porque ele teve contato com porco. Também. E quem tem contato com porco tem que voltar a ser ovelha. Rapaz. Caminhou com porco, deformou, mas quando volta pro pai, o pai dá novas vestes, cara. O pai não deixa ele ter nem odor do chiqueiro que ele passou. O pai estava ali para dar destino. Pastores de porcos, eles anunciam um evangelho que reúne pessoas para expulsar Cristo da cidade. E não para manter ele na cidade. Cara, eu estou tomado aqui. Não para manter ele lá, porque bispão, a hora que os demônios... Você está assustado? A hora que os demônios entrou no porco, cara, os pastores dos porcos saíram correndo pela cidade, dizendo, olha, entrou Jesus aqui, ele acabou com a nossa manada de porcos. Sei lá se é manadas que fala. A vara de porcos. Ele acabou com tudo. Os caras, eles gostam de trabalhar na ilegalidade. E quando chega alguém que vai tirar toda a deformidade, toda a ilegalidade, isso é uma ameaça para eles. Eles fogem. Pastores de porcos gostam de viver na ilegalidade. Virou pastoral aqui. Rapaz, que coisa, hein? Não é, cara? Caramba, o texto que você me deu. Eu não quero nem te atravessar. Foi o texto que Rapaz. Foi o texto que você me deu. Eita, que os pastores que eu for pregar daqui pra frente estão perdidos. Aí nego fica usando de um monte de artifícios, sabe? Pra enganar a ovelha, pra fazer com que a ovelha se torne porco, pra comer das migalhas dele. Jesus não tem isso pra sua vida. Caramba. Jesus não tem isso pra sua vida. Jesus não tem isso pra sua vida. Cara, eu fico indignado com o nego vendendo feijão, dizendo que vai curar coronavírus. Vai te catar, pastor de porco. É isso aí, Daí. Você é pastor de porco, cara. Rapaz. Ovelha não é para ser tratada igual porco. Rapaz. Aleluia. Você tem um Deus poderoso. O mesmo Deus que vai prover na minha vida vai prover na sua também. Glória a Deus. Não tem diferença entre eu e você, cara. Aleluia. Sabe? Pega aqui o meu lencinho. Compra meu lencinho. Vai te catar, porco. Você é porco, cara. Sai dessa vida. Sai disso aí. Pastor de porco, quando vê Deus agindo, ele foge. Ele não vai ficar, porque ele não tem compromisso com a verdade. Ele não tem compromisso com a verdade. O compromisso dele é com a ilegalidade. É por isso que quando Jesus ele chega para mudar a sorte daquele homem que há muitos anos estava sendo deformado pelo demônio, já tinha perdido o seu destino. E Deus é um Deus que vem para trazer destino. Ele vem para libertar, vestir e dar o destino. Ele disse, volta para sua casa, meu filho. Volta para sua casa. Agora, sabe o que é poderoso? Pastor, Jesus não podia ter lançado os demônios no abismo? Podia, mas a cidade não merecia. Uau. A cidade não merecia. Muito bom, hein? Vou repetir isso aqui. Tem coisas que Deus ele não vai fazer, porque não há merecimento. Ele poderia, bispão, ter acabado com tudo isso, lançado todos os demônios, cara, nos porcos e acabou. E o que acontece? O demônio agora muda a estratégia, porque eles conseguiram fazer com os porcos aquilo que eles queriam fazer com o rapaz. Só que com o rapaz eles encontraram um espírito humano. E ele contendia com o espírito humano, porque a humanidade apontava para um Cristo que havia o formado no ventre da mãe.
E havia um espírito dentro dele. Ainda que os espíritos dos demônios agiam sobre a vida dele, ainda havia um ponto de sobriedade onde ele contendia com eles. Foi por isso que os demônios não conseguiram matar ele. Mas no porco não há nada. É alma vivente. Então eles levaram ao destino que eles queriam. Porque qual que é a obra tríplice de Satanás? Matar, roubar e destruir. Eles conseguiram finalizar isso. Porque eles não encontraram barreira. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Satanás não tem legalidade na sua vida porque ele vai lidar com uma eternidade que Deus colocou em você. Todas as vezes que ele tentar contra a sua vida, ele vai ter que lidar com a ideia da eternidade que Deus colocou em você. E a ideia da eternidade, Ney, sempre vai me arremeter para perto dele. Sempre. Quem correu, bispo, para perto de Jesus não foi os demônios, cara. Foi a eternidade do menino que estava lutando contra os demônios para ser liberto daquilo. E Jesus identificou na hora. Jesus identificou. Tanto é que a hora que o menino ele é liberto, ele corre atrás de Jesus e diz assim: deixa eu ir com você. Não deixa eu aqui nessa terra não. Deixa eu ir com você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus disse: não, meu filho, fica aí. Volta para sua casa. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele: está começando o teu ministério agora. Tu tem que agora falar do que eu fiz na sua vida dentro dessa cidade que não merece. Tu tem que agora ser o meu canal para essa cidade. Tu vai ser o condutor de milagre de Gadara, cara. Tu, que é o cara que agora vai derrubar as fronteiras. Agora Satanás não domina mais na fronteira, porque se tem uma coisa que Jesus ele quer mudar, primeiro é a fronteira. Fronteira significa entrada. Jesus ele quer ser a sua entrada. Porque se Jesus for a minha entrada, tudo vai dar certo nele. Porque ele é o Deus que age dentro da raiz ali do problema. Imagina um menino na fronteira. Imagina agora. E Deus mudando a sorte dele ali, era Deus dando um novo recomeço, tirando a deformidade. Tirando a deformidade daquela cidade. Agora, sabe, esse menino se tornou uma ameaça, porque a Bíblia vai dizer que quando ele andava na cidade, bispo, os caras tinham medo dele, cara. Agora o demônio, ele mudou a tática. Agora ele mudou a tática. Ele não agia mais na vida desse rapaz. Agora ele entrou no espírito do medo. Porque o espírito do medo, ele tem uma capacidade de desorganizar aquilo que Deus organiza. Cuidado com o teu medo. Cuidado com o teu medo. Você pode deixar de viver algo poderoso de Deus porque tu está com medo. Verdade. Pegou essa? Verdade. Agora tem uma coisa, Ney. Pastor de porco. Vou voltar aqui para depois eu entro no medo. Vai lá. Pastor de porco, ele teme quando ele vê um nu, antigo nu, agora vestido. O pastor de porco, ele treme ao ver um louco em seu pleno juízo agora. Sabe por quê? Porque não vai mais dar lucro para ele. O cara acordou. Quanta gente está sendo enganada aí. Quanta gente está sendo enganada aí, e pastor de porco tendo lucro. Porque estão sendo enganados. Vou falar mesmo, tô nem aí. Nós devemos alguma coisa para alguém? Eu devo nada para ninguém. E vai pro YouTube depois e o tema vai ser pastores de porcos. Pastores de porcos. Um pastor de porco, ele chora ao ver um homem acostumado com sepulcros voltar para casa. Porque sepulcro não é mais a casa dele. O lugar de descanso agora é na sua casa. Quem te faz descansar em sepulcro é Satanás, porque ele não quer ver o teu descanso, ele vai te atormentar. Lugar de descanso é em casa. Agora tem uma coisa, pastor de porco, quando vê Jesus agindo, foge. Por quê? Porque eles só levam notícia, eles não participam de milagre. Você gostou dessa, né? Isso eu tô aprendendo com você. Eu tô gostando da você, administração inteira, cara. Isso eu tô aprendendo com você, cara. Quem pode mandar foguinho aí, pelo amor de Deus? Só que palavra, um cara. pouquinho de força aqui. Que palavra, cara. De Cara, verdade. Que inspiração.
Cara, eu vou falar ainda um pouquinho de medo aqui, eu tô igual o Tango, eu tô prolixo demais hoje, né? Que inspiração, cara. Muito bom. Cara, Jesus ele é sensacional. Agora, os demônios, eles não foram pro abismo porque Jesus não achou que aquela cidade tinha um merecimento. E agora eles agiram de uma outra forma. Agora eles colocaram um medo, né? E o medo troca a salvação pela perdição. O medo, ele tem o poder de tudo aquilo que está organizado transformar em bagunça. Agora tem uma coisa que o medo faz e você precisa tomar cuidado com o seu medo. O medo, ele rejeita o bom pastor, mas recebe e defende porcos. Vou repetir isso aqui para você. O medo, ele tem o poder de rejeitar a palavra do bom pastor. Às vezes Deus está dizendo para você, troca o teu caminho, cara. Troca a direção, mas você insiste em defender porco. Você insiste em entrar numa confusão por causa de porco, cara. Minha mãe dizia, quem com porco se ajunta se torna ele. Cara, Deus está falando com você até quando você vai viver uma vida de deformidade. Ouça a voz do bom pastor. Porque o bom pastor, às vezes, ele vai te bater, ele vai te corrigir. Mas o bom pastor, ele tem veste, libertação e destino para você. Diferente de porcos. Porque porcos se realizam vendo você comer as bolotas dele. E impedir que você sonhe com a casa do pai. Ele vai te enrolar o quanto ele puder. Deus, ele quer entrar hoje para tirar de nós todo o medo, porque o amor dele lança fora todo o medo. Amém. Nós vamos viver algo extraordinário de Deus. E a palavra que eu deixo para você nessa noite aqui, Deus, ele não, talvez você fale assim, poxa pastor, então não foi efetivo a passagem de Jesus por Gadara? Foi muito efetivo. Jesus voltou dali, mas ele não voltou de mão vazia. Ele trouxe uma salvação. E a Bíblia diz que se tiver um salvo em uma cidade, ele pode revolucionar tudo aquilo. Jesus deixou um ponto de partida, que foi o cara que ele restaurou. Aleluia! Para que ele se tornasse alguém poderoso na mão de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que é para o Senhor fazer, ele vai fazer. Só que existe uma responsabilidade que é sua, cara. É isso aí. E ele vai falar assim, não, eu fiz até aqui. Daqui para frente agora é com você. Deus te abençoe. Receba essa palavra no seu coração. Caramba! Olha, que sabedoria. Eu, em tantos anos de evangelho, nunca vi uma ministração dentro desse texto nessa linha, dos pastores de porcos. E olha que palavra muito propícia para o tempo que a gente está vivendo. Muito boa. Muito boa mesmo. Eu não quero nem sair dessa linha. Eu tinha aqui falado algumas coisas, separado algumas coisas aqui, mas eu não quero nem sair dessa linha aí, porque eu acho que nós precisamos estar atentos. Literalmente. É interessante que os pastores de porcos aprisionavam aquele cara, mas não tinham o poder de levar ele à libertação. Mantinham ele preso, tentavam prendê-lo, porque pastor de porco é assim, irmão. Pastor de porco não vai te conduzir à libertação nunca. A intenção dele é sempre te aprisionar. Ele não te faz livre. Você pensa o quê? Que tem um monte de pastor por aí que lança maldição, que fala, se tu sair da minha igreja tu vai morrer, que longe de mim você não tem vida. Sabe o que ele está fazendo? Está te prendendo, cara. Porque pastor de ovelha, ele deixa a ovelha à vontade. Ele não reforma a cerca, né? Não, ele deixa a ovelha por quê? Ele segura a ovelha pelo pasto. É isso aí. Não é? Agora o pastor de porco não. Prende o cara, aprisiona, sabe? E não leva a esse destino de libertação.
Isso é muito sério, essa palavra é muito séria mesmo. Sobre tudo aquilo que foi falado hoje aqui, você precisa estar atento a quem você está entregando a sua vida. Quem que ora por você? Com quem você compartilha as suas dores? De quem você recebe direcionamento? E quando a gente fala de pastores de porcos, eu não quero que você entenda que estamos apenas num ambiente eclesiástico de igreja, não. Porque existe um monte de pessoas aí fora que são literalmente pastores de porcos. Uau. Estão te conduzindo, porque às vezes você fica pensando assim, que é só dentro da igreja que existe esse tipo de gente. Deixa eu estender aqui a visão que foi dada ao Dani, porque existem pastores de porcos lá na tua empresa, existem pastores de porcos que são seus amigos, é gente que não quer te ver livre, é gente que não quer te ver liberta, é gente que te aprisiona, é gente que finge estar preocupada, mas na verdade não existe preocupação nenhuma. Por quê? Quem pastoreia porcos não ama ovelhas. Não ama, não reconhece ovelha. Então você precisa pegar essa palavra hoje e literalmente, cara, trazer para sua alma. Literalmente. Muito sábia essa ministração. Deixa eu falar uma coisa profética aqui que eu até anotei enquanto o Dani ministrava aqui. Profético isso. Profético. Tem aí 50 pessoas nos acompanhando, quer dizer... Se a gente multiplicar isso em famílias, a gente deve chegar em umas 80, 90 pessoas, tá? Tem 50 dispositivos aí nos acompanhando. O Dani estava ministrando aqui e quando aquele jovem ele é liberto, ele vai atrás de Jesus. E ele fala, deixa eu ir contigo. E a Bíblia não fala, mas ouvindo o Dani ministrar aqui, eu acredito que aquela cidade não era uma boa cidade. E aquele jovem talvez chegou naquele estágio e ele, por causa daquela cidade, e ele estava com medo de que aquela cidade, talvez, não é a Bíblia que fala, penso eu, talvez viver naquela cidade traria todos aqueles males para ele novamente. Só que eu acho fantástico, porque ele teve um encontro com Jesus, literalmente. E quando os caras viram ele novamente, ele estava vestido e tinha um local que ele estava aos pés do Senhor Jesus. Esse lugar dos pés do Senhor Jesus é um lugar fantástico. É o lugar onde tudo começa em nossa vida. Agora, ele diz assim, Senhor, eu quero ir contigo. Ele naquele momento está pensando assim, eu preciso mudar a minha geografia. Eu quero sair desse lugar. Jesus olha para ele e fala, não, volta. Vai para os teus. É interessante que Jesus Cristo, ele falou na minha alma enquanto ele ministrava. Porque tem gente aqui me assistindo nesse momento que está deformado porque a tua geografia está gerando descontentamento em você. E o que é geografia? É o lugar que você vive, o lugar que você trabalha, é o seu ambiente. Isso está te deformando e isso está o tempo todo na tua cabeça. Você está vivendo a partir disso. E olha esse cara. Me tira daqui. Jesus olhou para ele e falou, não. Sabe o que é isso? Quando você literalmente é transformado por dentro, você não precisa mais mudar a sua geografia. Quando Jesus te toca por dentro, não há necessidade de mudança de geografia, porque aquilo que você carrega dentro irá mudar a sua geografia. De fato, quando nós falamos de deformidade, existem pessoas que estão nos assistindo aqui agora, que elas se tornaram como esse jovem, não endemoniado. Mas olha que Jesus pergunta para ele, como é o teu nome? Já não é mais o jovem que fala, apesar de ter a consciência está ativa dentro dele, por isso ele não morreu, porque como o Dani ministrou aqui, ele tem uma consciência, mas quando pergunta a ele, quem é você? Já não tem um nome, já não tem uma história. Ele se tornou aquilo que destruía ele. Ei, você está se tornando aquilo que está te destruindo. Você está se tornando aquilo que está te ferindo. Você está se tornando aquilo que está maltratando. E aí, quando você dá as respostas da tua vida, já não é mais o eu que existe dentro de você. Já não é a identidade em Cristo que você recebeu. As tuas respostas estão sendo dadas com o olhar do lugar que está te matando. Com as pessoas que estão em volta de você. E Jesus te trouxe hoje aqui nessa live para te libertar.
Uau. Não, o teu ambiente não vai te transformar. Não, esse ambiente de desgraça, de medo, não vai te transformar. Jesus perguntou para ele e falou: qual o seu nome? Não tem um nome, não tem endereço, não tem história, não tem vida, não tem sanidade, não. Vive de acordo com aquilo que é imposto. Deixa Deus ministrar o teu coração. Você está vivendo de acordo com aquilo que é imposto. Jesus não impõe nada a ninguém, Jesus propõe. Deus não é um Deus de imposição. Jesus não te ganha pela força. Os pastores de porcos prenderam aquele cara. Jesus entra naquele cenário. Jesus vence ele pelo amor. Vence ele pela compaixão. Entenda isso. Entenda essa palavra. Não se torne aquilo que está te destruindo. Tem outra coisa interessante nesse texto. O texto de Marcos vai dizer que assim que Jesus pisa em terra, vai dizer que aquele endemoniado vai atrás de Jesus. O texto vai dizer assim, ó, logo ele foi ao encontro de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui que você precisa ouvir. Tem um momento na tua vida, e não estou falando de relacionamentos amorosos, tá? Deixa já eu falar aqui, porque relacionamentos amorosos é outra coisa. Mas às vezes você para assim e pensa, rapaz, eu sou igual curva de rio. Vamos fazer um retrospecto aqui das pessoas que Jesus aproximava. As pessoas que se aproximavam de Jesus. Ixi, quem era bom só queria se aproximar de noite. Nicodemos, José de Arimateia. Agora de dia tem mulher adúltera, tem ladrão, tem gente iletrada, porque os discípulos eram iletrados, porque lá no livro dos Atos dos Apóstolos eles vão ficar surpresos. Da onde esses homens tiraram essa sabedoria? O que você quer dizer com isso, bispo? Cara, se você carrega Jesus, de verdade, deixa eu te falar uma coisa, você só vai atrair gente ruim, mano. As pessoas que vão até você é gente que está com sede, é gente que quer beber água e quer saber se tem fonte jorrando dentro de você. É por isso que as pessoas que chegam até você vêm cheias de problemas. E às vezes não murmure por causa disso não, sabe por quê? Deus te fez um agente de milagre na terra. Literalmente, você tem luz, você tem água, você tem vida, você tem amor e todos nós estamos num grande deserto. E vai vir gente seca, e vai vir gente perdida, e vai vir gente destruída para que literalmente você seja um canal de bênção na vida dessas pessoas. Agora, toda deformidade, em tese, ela tem a ver com funcionalidade. Toda deformidade, ela está diretamente ligado à maneira com que você funciona na vida. Deixa eu exemplificar aqui. Isso aqui tem uma funcionalidade, notebook. Se você não funcionar ele da maneira que ele tem que ser funcionado, vai deformar. Concordam comigo? Não é assim? O violão tem uma funcionalidade. Se você pegar o violão para bater prego com ele, vai deformar. Tudo na vida foi criado com um propósito. E se você usa para outro propósito, de fato, você vai ter uma deformação ou no próprio objeto ou naquilo que você está executando com ele. Não sei se estou sendo claro. Por quê? Eu como esposo, eu como sacerdote, eu como pai, eu tenho uma finalidade, eu tenho uma funcionalidade. A Bíblia vai dizer que nós somos criados para a glória de Deus. Existe uma funcionalidade por trás disso. Quando você usa de forma ilegal, como disse o Dani, usa de forma irresponsável. O Everton um dia trouxe uma ministração a respeito de que nós, como seres humanos, temos um manual, que é a Bíblia. Quando você começa a viver uma vida disfuncional, isso vai te deformar. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas, vai viver deformidade.
Se você não viver numa vida do fruto do Espírito, você vai viver deformidade na tua casa, na tua vida. Se você não andar segundo a palavra, você vai viver a deformidade. A deformidade, ela tem uma relação com a funcionalidade. A minha vida, a sua vida, foi construída para honrar a Deus, para amar a Deus, para ser fruto da glória de Deus. Quando você pega essa vida e você coloca em outro ambiente para usar de outra forma, de outra maneira, isso te deteriora, rouba a tua identidade, tira a tua paz, coloca em você sentimentos depressivos. A maneira com que você vive determina se você vai crescer ou se você vai deformar. Porque as duas coisas, elas caminham juntos. Porque o câncer nada mais é do que uma multiplicação desordenada de células dentro do organismo. Deformidade. Está disfuncional. Talvez você esteja passando por sentimentos depressivos que estão te destruindo. É porque a tua vida não está funcional. Vamos trazer no ambiente prático? Come mal, dorme mal, se relaciona mal, vai ficar doente. Não tem como. A vida espiritual do mesmo jeito. Você quer ter saúde emocional, saúde espiritual, não se relaciona com Deus, não busca Deus, não tem como viver assim. E deixa eu te falar uma coisa. O texto de Gadara vai dizer que aqueles homens, a grande maioria, são gentios, eles não são judeus. Para um judeu, cuidar de porcos era algo imundo. Por que eles cuidam de porcos? Porque eles não têm neles a identidade divina. Olhando para o texto, a gente entende que a tua identidade determina o que você vai criar na tua vida. O que você vai preservar na tua vida tem a ver com a tua identidade. E se você não recebe a identidade de Cristo, o que você vai manter, o que você vai criar, o que você vai guardar, são apenas os porcos. E Jesus literalmente não te chamou para isso. Jesus literalmente quer te libertar disso aí. Agora, você precisa compreender uma única coisa. Porque tem gente, às vezes, que sofre porque as pessoas que estão à sua volta não conseguem lidar com as suas crises. Deixa eu te falar uma coisa. Nem todo mundo está preparado para lidar com pessoas com crises. Cuidadores de porcos não estão preparados para lidar com gente. Não estão preparados para lidar com ovelha. Só cuida de gente quem está preparado para isso. E às vezes você tem pessoas à sua volta que não têm habilidade nenhuma para lidar com seus traumas, com suas crises, e isso te frustra mais ainda. Agora, Jesus é o cara. Jesus é o cara que tem uma palavra. Jesus é o cara... E olha, eu acho Jesus tão fantástico da maneira que ele trabalha, porque Jesus não precisa te dar nada, nada, nada para te tornar são. O Dani falou uma coisa aqui muito poderosa. Jesus não libertou ele, Jesus não mudou a vida dele a partir das roupas. Não. Jesus não mudou ele a partir daquilo que deu no mundo físico. Jesus primeiro libertou a alma dele. Jesus primeiro libertou o espírito dele. E depois as outras coisas aconteceram. Sabe o que é isso? Jesus não precisa te dar uma casa para te fazer feliz. Jesus não precisa te dar riqueza para te fazer feliz. Jesus com uma palavra te torna feliz, te torna são, te torna apto, te torna útil. Jesus é aquele que vê valor onde ninguém mais vê. As pessoas daquela cidade não estavam preocupadas se aquele homem dormia no sepulcro, se aquele cara passava na rua nu, gritando. Jesus atravessou uma tempestade, literalmente, para ter um encontro com aquele cara. Porque Jesus é pastor de ovelha. Jesus não é pastor de porcos. E o problema da nossa geração, meninos, é que a gente está acostumado com bolotas. A gente está acostumado com restos. E a Bíblia fala que isso é interessante, esse momento. Sabe por quê? Quando você tem um comportamento de porco, você fica dentro do chiqueiro e o seu dono traz comida para você. Agora, quando você tem comportamento de ovelha, sabe o que o pastor faz? Ele abre a porteira e ele diz: vem, eu vou te levar para comer. E às vezes ele passa em desfiladeiros, às vezes ele passa em lugares terríveis,
Mas sabe qual é o foco do pastor? É te levar a águas tranquilas e pastos verdejantes. Porque a comida dada pelo pastor, ela não é gratuita. Não há gratuidade nessa comida. O pastor te leva para caminhar. O pastor te leva para conhecer os desfiladeiros da vida. E depois que você passa pelos desfiladeiros, ele te leva às águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele fala, come e descansa. Agora o cuidador de porcos não. O porco está dentro do chiqueiro, se rolando na lama, e a comida chega na mão dele, mas essa comida não é a comida verde, não é a água fresca. Essa comida são sobras. E aí eu te pergunto, o que vale mais? Você receber comida podre, sentado dentro de um cercado e achar que está sendo cuidado? Ou você sair, passar por desafios, passar por lugares? O salmista vai dizer no Salmo 23, e ele está olhando a figura do pastor: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu não temo, porque o pastor está me conduzindo, e eu sei que ele vai me levar a um lugar de águas tranquilas, porque quem caminha com o pastor enfrenta desafios, mas os desafios não são o tempo todo. Existe o lugar dos pastos verdejantes. O que mais vale? Você ficar sentado com a barriga para cima, engordando de bolotas? Ou você sair e enfrentar desafios, mas você entender que a água que você vai beber é limpa, e você entender que o pasto que você vai comer é um pasto verdejante? A gente vive numa geração que quer comer bolotas. Eu vou falar. Fala, irmão. Eu já arrebentei. Porque pastor de porcos te dá facilidades, mas junto com as facilidades vem as bolotas, vem os restos. Pastor de porcos vai te dar muita facilidade, mas a comida que ele vai te dar é aquilo que sobra da mesa dele. Pastor de ovelha, não. Ele vai te levar por lugares que vão desafiar a tua fé. Mas a intenção dele é te levar numa boa comida. Porque a boa comida determina o quão saudável você cresce. Aleluia. Aí sim. Qualquer comida te faz crescer em tese, sim ou não? Sim. Agora, crescimento, inchaço, não é sinal de saúde. Que isso, não tá tomado. Estar grande não é sinal de saúde. Não tem gente que vai ao médico e você olha, parecia tão saudável, mas não tem saúde. O verdadeiro pastor está interessado em gerar saúde na ovelha. Tome cuidado com as facilidades da vida. Tome cuidado com as pessoas que estão tentando administrar a tua vida. Amém? Que palavra. Olha, vou falar uma coisa. Que inspiração esses caras aqui sempre trazendo para nós. Eu vou pôr essa no YouTube com maior alegria. Pastor de porcos. Vou colocar lá, pastores de porcos. Coloca lá. Vai dar Porque barulho. o problema não são os pastores, Ney. O problema é quem quer ser tratado como porco. Sim. E aí o Dani fez um paralelo muito interessante com o filho pródigo. Porque ele tá lá. E ele tinha uma opção, cara. Ele tinha. Ele tinha opção. Ele tava lá porque ele queria. Que ele queria. Sabe por quê? O pai sempre deixa a porta aberta. Sempre. E ele tá lá comendo o quê? Desejando, na verdade. Desejando comer das migalhas que eram dadas aos porcos. E aí ele lembra da casa do pai. Na casa do pai não é assim. Não é desse jeito. Não é dessa maneira. Que você possa abrir o teu entendimento nessa noite. Não se permita deformar. E deformação tem a ver com funcionalidade. Com a função, com a maneira com que você dispõe a sua vida como pai, como esposo. Se você sai daquilo que a palavra propõe a você, olha lá no Éden. Tava tudo certo, tava tudo bacana, tava tudo legal. O homem foi criado para cuidar do jardim, para governar e para obedecer. Quando ele desobedece, entra a deformidade, saiu da funcionalidade.
Tem gente que vive reclamando da vida. Diz, minha vida é uma droga, minha vida é isso, minha vida é aquilo, minha vida é aquilo mais. Aí você pergunta, como é a tua vida? Como você vive? Não dá para reclamar das consequências da vida. Não dá. Gente, não existe gente santinha. Não existe. Olha, me corrija se eu estiver errado, mas aquele que andar segundo a verdade da palavra, ele vai viver o fruto do Espírito. E aí eu vou te falar uma coisa, você pode viver batalha em cima de batalha, mas o fruto do Espírito vai estar ativado dentro de você. E uma das coisas do fruto é a alegria. E quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo o apóstolo Paulo sem um tostão furado no bolso, até mesmo para se manter. Eu vejo o apóstolo Paulo sendo perseguido o tempo todo. E toda a carta que ele escreve está dizendo, irmãos, alegrai-vos, regozijai-vos. Regozijai-vos no Senhor. Transbordai. Ele está o tempo todo. Sabe o que é isso? Fruto do Espírito. Sabe por quê? Podem roubar a tua liberdade, pode tirar o seu dinheiro, você pode perder o teu emprego, mas o fruto do Espírito ninguém vai tirar de você. Amém? Alguém quer falar mais? Eu me empolguei aqui, perdi a hora. Não tinha hora para ninguém hoje, eu também não tinha hora também não. Eu acho que eu fui o que mais extrapolei aqui. Eu quero fazer um pedido aqui antes de orar. Eu vou colocar essa mensagem no YouTube. Hoje eu queria que você disparasse para todo mundo. Pastores de porcos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá e se inscreve. Porque o mundo precisa ouvir essa palavra. Sabe? A gente vê um monte de gente preocupada com um monte de coisa aí. E o reino de Deus não está pautado, baseado naquilo que aquilo que a gente imaginou que era o reino. Deixa eu parar de falar, senão eu não vou. Eu não vou. Você quer orar, Dani? Você quer que eu ore, cara? Não sei, você quer orar? Eu sempre quero orar. Então ora. Ora. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te rendemos graça porque o teu favor, ele nos alcançou. E um dia o Senhor também abriu os nossos olhos e nos fez enxergar, Senhor, que a vida aprisionada e nos alimentando de restos que o mundo pode nos oferecer, ele não traria plenitude para a nossa vida. Mas o maná celestial nos alcançou, Pai. Senhor, o Senhor é tão poderoso que o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor veste, o Senhor dá a melhor comida, assim como o Senhor fez com o povo no deserto, Pai. Oh, Senhor, embora toda murmuração, embora todo o coração fechado, mas o Senhor é o bom pastor. E o Senhor não deixou de dar a água mineral. O Senhor não deixou de dar um maná que veio direto do céu e não foi resto de ninguém. Foi algo que o Senhor construiu. Oh, Senhor, andar contigo é poderoso porque a nossa comida é o Senhor que prepara. Andar com o Senhor é fantástico porque a água é cristalina, é água que traz saúde para o nosso corpo, água, as águas de Deus são aquelas, Senhor, que tira toda a deformidade. É por isso, Senhor, que no livro do João, capítulo 20, o Senhor falou para aquela mulher, oh, se você experimentasse da água que eu te desse, você ia ver que ela é diferente. Oh, Senhor, que o Senhor nos mantenha perto do Senhor. Deus, que a nossa motivação seja de correr para perto de Ti, Senhor. Obrigado por ter nos alcançado. Obrigado porque nós seguimos a voz do bom pastor. A Tua palavra vai dizer que o pastor chama e a ovelha reconhece a sua voz. Obrigado, Senhor, porque até aqui nós temos reconhecido a Sua voz. E a Sua voz ecoa na nossa eternidade. A Sua voz todos os dias nos chama para perto do Senhor, de maneira que o pecado ele começa a nos constranger, Senhor, porque a Tua presença é aquela que traz tudo à tona, Senhor. A Tua presença, a Tua graça, o Teu alimento, a Tua água é aquela que faz todas as imperfeições, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti saia de nós e só permaneça a Tua glória. Obrigado, Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus.
Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Deixa de ser enganado. Você precisa parar de enganar a si mesmo e parar de deixar que os outros te enganem. Às vezes nós temos umas doenças interiores tão terríveis que a gente quer o tempo todo, como o Ney falou aqui, que as pessoas elas venham falar aquilo que a gente quer ouvir. A gente não quer mudança. A gente fica procurando, fugindo do confronto, procurando alguém que fale aquilo que já está concebido no nosso coração. Se tem uma coisa que a Bíblia faz com a gente é nos confrontar. Todas as vezes que eu abro a Bíblia, eu tomo um tapa na cara. Todas as vezes que eu folheio a Bíblia e começo a ler, eu estou apanhando. A gente precisa gerar maturidade nesse tempo. Precisamos crescer espiritualmente, crescer. Precisamos deixar de ser pessoas mimadas. Nós precisamos nos relacionar com o reino de Deus de forma madura. Mergulhar nesse ambiente. Sair dessa ilusão, sabe, desses valores trocados. Porque Gadara não valoriza a gente. O Dani falou uma coisa aqui tão poderosa, porque pastores de porcos não deixam Jesus entrar na cidade. E os pastores de porcos estão por aí. E quando Jesus tenta entrar, a primeira coisa que eles fazem é colocar Jesus para fora. Sabe por quê? Quando Jesus entra no ambiente, cara, a primeira coisa que Jesus faz é expor tudo aquilo que está nas sombras. Quando você começa a orar muito e as coisas começam a ficar difíceis, é porque Jesus entrou. E Jesus está revelando tudo aquilo que está oculto. A oração faz isso na sua vida. Sabe? Quando Jesus entra no ambiente, ele traz transparência, ele traz verdade. Pare de se enganar, para de ficar atrás de gente que fica te adulando, passando a mão na tua cabeça. Busca quem te confronta, busca quem te agride na fala, às vezes até dói, mas pelo menos você para pensar. Vai atrás de pessoas que falam mesmo que você tá feio, que você tá gordo, que você tá feia. Você tem que parar para ouvir esse tipo de gente, ainda que essas palavras não desçam ao teu coração, mas você precisa se analisar. A gente anda com um grupo de gente, ou melhor, a gente conhece pessoas que estão por aí, a vida tá andando, tá passando, estão com 30, 40, 50, e estão naquela mesma bobeira, sabe, naquele mesmo estágio, não se fortalecem, não se amadurecem, estão preocupados com aquilo que os outros pensam, com aquilo que os outros acham, com aquilo que os outros... Sabe o que eu aprendi na vida, na escola da vida? Eu quero ouvir todo mundo que tem algo a dizer ao meu respeito, seja bom ou seja ruim. Quem decide o que vai me ferir, o que vai entrar no meu coração, sou eu mesmo. E você precisa entrar nessa maturidade. Sabe por quê? Jesus precisa de gente curada. Jesus precisa de gente que não se ofende. Jesus precisa de gente que está com o olhar na glória. Eu estava meditando ainda ontem no texto de José de Arimateia. Eu já falei sobre isso aqui. A Bíblia vai dizer que o José de Arimateia esperava o reino de Deus. Mas Jesus está morto. Mas ele esperava o reino de Deus. Mas Jesus não tem nenhum túmulo para ser enterrado. Mas ele esperava o reino de Deus. Mas Jesus foi abandonado pelos seus discípulos visíveis, os 12. Mas José de Arimateia esperava o reino de Deus. Sabe o que José de Arimateia está fazendo? A situação está crítica, o cenário está desfavorável, mas ele tem uma convicção na vida dele. Eu espero o reino de Deus. Meu rei está morto, mas eu vou continuar me movendo pelo reino de Deus. Porque se o meu rei ressuscitou pessoas, ele pode sair do túmulo também. A gente vive num tempo de gente mimada que quando não vê as coisas acontecendo, elas saem fora, evadem, jogam tudo pro alto, choram, reclamam. Ei, onde estão as suas convicções? Aonde estão as suas convicções? Qual é o seu nome hoje? Se Jesus te chamar pelo nome hoje, como ele chamou aquele cara de Gadara, o que você vai responder para ele? Ah, o meu nome é o meu trabalho, o meu nome é minha enfermidade, o meu nome é o fulano, o meu nome é o ciclano. Tem gente que guarda tanta mágoa das pessoas que dorme com o cara, acorda com o cara. E aí não estou falando no sentido literal, estou falando no sentido figurado. Dorme com a pessoa, acorda com a pessoa, almoça com a pessoa, vai trabalhar com a pessoa, toma banho com a pessoa, está o tempo todo. Está na hora de você crescer, filho. Vamos crescer. Está na hora de você amadurecer. Entender que a tua vida está na mão de Deus, cara. Que Jesus te escolheu. Tá vendo esse magro aqui que não está mais magro, está do meu lado? Esse cara aqui me inspira, sabia?
Ele me inspira pela vida dele. Sabe? Do que Deus faz, do que Deus é. De que os homens podem te abandonar, cara, mas Deus jamais vai te deixar. E Deus pode te encontrar em qualquer lugar. Deus te busca em qualquer lugar. E Deus, Ele escreve a história do jeito que Ele quer. Você só precisa se posicionar, se colocar no eixo da caneta de Deus e deixa Ele te levar. Deixa Ele te conduzir. Deixa, literalmente. A gente vive num tempo em que as pessoas precisam apalpar alguma coisa para acreditar em Deus. O José de Arimateia tá pegando o corpo de Jesus morto, cara, ensanguentado, sem vida. Mas eu acredito que ele está dizendo, eu acredito no reino que ele pregou. E agora ele não pode falar, agora ele não pode fazer nada, mas eu posso. Jesus quer levantar pessoas que não ficam esperando algo acontecer, mas que se colocam em posição e falam, eu vou fazer o que eu posso fazer. Talvez tua casa está fora do lugar, está desordenado. Jesus está perguntando hoje, o que você pode fazer pela sua casa? Faça. Faça. Sabe por quê? Tem momentos que Deus não quer que você pregue. Tem momentos que Deus não quer que você ore. Olha o José de Arimateia. Deixa, eu vou falar aqui. O povo tá aí. José de Arimateia está num momento, cara, que não é para pregar, que não é para orar, que não é para reunir gente. José de Arimateia olha para o que ele tem. Eu tenho uma sepultura. E Jesus está precisando de uma sepultura agora. E é isso que ele precisa agora. E é isso que eu vou fazer agora. O que tua casa está precisando agora? O que o reino está precisando agora? Deus quer que você entenda isso. Gente pronta, que recebe a visão e que coloca a visão em prática. Que noite. Foi bom, né? Que noite. Eu gostei. Que noite. Que noite. Responda essa moça que mandou uma mensagem agora e fala que a gente vai orar por ele, por ela. Nós vamos orar por você, tá? Que ouve voz de espírito, alguma coisa assim. Nós vamos orar por você. Nós vamos colocar... Manda o seu nome aí, que a gente vai colocar você na oração nossa, tá bom? Que noite, né? Vambora? Vambora. Eu gostaria que você que faz parte da nossa comunidade orasse. Nós estamos aí há quase 30 dias em negociação com a imobiliária para a gente conseguir um espaço. E é assim, nós estamos totalmente à base da fé em todos os aspectos. Todos os aspectos estamos sendo movidos por fé. Eu gostaria que você orasse com fé, com força, tá? Ó, você que não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, por favor, deixe um link na descrição aí, você vai nos ajudar. Nos ajude aí, vai! Assuma esse compromisso. O pastor Ney estava conversando comigo ontem. A gente quer chegar a 1000 inscritos. Nós temos 800 inscritos e você pode nos ajudar com isso, tá? Manda aí o link no grupo da família, manda a ministração nossa, pede para todo mundo se inscrever, compartilha com os amigos e se você nos ajudar, nós vamos chegar a 1000 inscritos aí, tá bom? Nós cremos que essa semana nós vamos estar aí na definição do lugar para cultuar. E eu acredito que até o final do mês a gente já vai estar com a nossa casa e nós vamos precisar da tua fé, nós vamos precisar da tua ajuda, porque a gente tem desafio de depósito, desafio de cadeira. Eu estou esperando só um sim. Eu acho que do céu a gente já recebeu um sim e a gente está aqui no meio de uma burocracia terrena. Mas eu acredito que logo, logo a gente vai se estabelecer e o nome do Senhor vai ser glorificado através da nossa vida. Nós vamos embora. Uma noite poderosa. Vai despedir aí, pastor Dani? Deus abençoe vocês, né? Eu fui muito abençoado aqui nessa noite também, porque você me inspira também, viu, cara? Obrigado. Me inspira muito, velho. É por isso que nós estamos juntos. É por isso que a gente tá junto. Né, Ney? Então, tava esperando. Fala alguma coisa, Ney. Foi por aqui. Não, eu não terminei a minha ainda. Então terminei. Deus abençoe todos vocês, tá?
Estou voltando ao trabalho, ore pela minha vida, para que Deus me abençoe, né? E daqui uns 3 dias eu volte no ritmo, que eu estou em ritmo de férias ainda. Mas Deus abençoe vocês. Valeu. Fala, pastor Ney. Amém. Noite tremenda aí. Deus possa abençoar cada um de vocês e reforçar mesmo essa questão do compartilhamento desse vídeo, porque tem muita ovelha aí comendo bolota de porco achando que é porcos, mas são ovelhas ainda. Precisamos alcançar elas. E contudo aí uma semana abençoada em nome de Jesus. Um abraço a todos. Ó, segue nós na rede social. Você que não curtiu a nossa página no Facebook, curte aí lá no Instagram também. O Tano tá aqui hoje, eu não vou zoar ele. Instagram. Lá no Instagram, estamos no YouTube. Segue a gente, compartilha aí nossas mensagens, nossa ministração. Eu não sei quantos compartilhamentos tem na live de hoje. Eu quero pedir aqui que você compartilhe agora aí a live, se você não compartilhou ainda. Essa mensagem aí precisa alcançar corações. Nós atualmente somos uma igreja online, então quando você se inscreve no canal do YouTube, compartilha uma mensagem nossa, você está abençoando a nossa vida. Não se esqueça da nossa área social, tá? Nós deixamos aí na live o telefone do Everton. Ele é o menino propaganda aí da nossa comunidade, da área social. Nós precisamos aí entregar cestas básicas esse mês e a gente precisa da sua ajuda, tá bom? Compartilha aí a live, você que não compartilhou. Nós temos quase 60 pessoas aqui ao vivo e só 43 pessoas compartilharam. Então nos abençoe nesse momento. Uma boa semana para você, que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser falar comigo, na nossa página aí do Facebook, da comunidade Rocha de Refúgio, tem um WhatsApp. Esse WhatsApp é meu. Tem também o WhatsApp do administrativo da nossa igreja. Procura lá, me chama no WhatsApp. Se você precisa de oração, nós vamos orar com você, nós vamos falar com você, nós vamos te direcionar. A nossa missão é acolher, amar e dar destino. E a gente fica feliz porque Deus tem nos usado nesse ambiente e o nome do Senhor tem sido glorificado. Uma semana de vitória para você, uma semana de poder. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que as misericórdias do Senhor permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, um grande amor do Pai, seja com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês aí.